Queridos, vamos abrir o Evangelho de João, especificamente no capítulo 10. O Evangelho de João, Jesus também falou em parábolas, muitas vezes, você vai ver, mas no Evangelho de João, Jesus ele se identificou. Ele por 7 vezes ele disse, eu sou. Ele diz quem ele é. Ele via que as pessoas às vezes não entendiam. Então ele se identificava, eu sou. Amém? Evangelho de João, no capítulo 10. Presta atenção que aqui você vai ver ele falando isso. Evangelho de João, capítulo 10. Ele diz assim: em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Presta atenção que o Evangelho diz. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas ovelhas não lhe deram ouvidos. Aí ele repete: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Amém. E ele termina no versículo 11 dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que Deus abençoe a leitura da palavra, Pai. Pai amado, conheces o coração de cada um de nós. Conhece, Pai, o que é que nós estamos vivendo, vivenciando. Que o Senhor fale uma palavra que venha acalmar, aquietar, consolar, confortar, curar, libertar a vida de cada um de nós. E que ao sairmos da tua casa, nessa manhã a gente diga: eu hoje ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo. E a gente saia daqui glorificando e dando graças a Deus. Deus é bom, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, uma criança humana, ao nascer, se ela não tiver contato com outros humanos, se ela não tiver acolhimento, se ela não tiver interação humana, cuidado, peito, nutrição, proteção. Você sabia que a criatura humana, sem acolhimento, acompanhamento, sem mãe, sem pai, seja lá quem for, se ela não tiver isso, ela não dura mais do que 30 dias? Os animais não são assim, querido. Os animais nascem aí pelos campos, eles se viram. Criança não se vira. Criança precisa de alguém que cuide. Amém? Amém. Que dê mamadeira, que dê banho, amém, que proteja ela, amém, que preste atenção no que ela faz, porque
Isso já foi estudado desde o início da medicina. Se descobriu que a criança, tanto que quando começaram as incubadoras, botaram as crianças nas incubadoras, os médicos perceberam que as crianças das incubadoras morriam. Porque na incubadora, tu fica na incubadora, meu irmão. E aí o que eles fizeram, querido? O que eles fizeram? Botaram as mães lá dentro. Você está cansado de ver. A criança está na incubadora e a mãe está lá. O pai está lá. De luvas, falando, conversando. Por quê? As crianças que ficavam em incubadoras, por isso que a gente está dizendo isso, querido, elas não sobreviviam. Nós somos seres humanos, querido. Nós somos seres sociais. A gente, para sobreviver, precisa de gente ao nosso redor. Amém? Senão não vinga. E se por um acaso a criança vingar, ela vai ter repercussões para o resto da vida dela. Ela vai ter repercussões desse desamparo que ela sofreu, desse abandono que ela sofreu, desse início da vida dela. Ela vai ter deficiências físicas, ela vai ter deficiências psicológicas, amém? Vai ter deficiências sociais. Vai ser aquele bicho do mato. Conhece alguém que é bicho do mato? Bicho do mato. Se tu for pegar a história do bicho do mato, tu vai descobrir por que ele é bicho do mato. Aqui não tem bicho do mato. Eu estou falando isso aqui, querido, de seres humanos, coisas que a gente vive, que a gente vivenciou. Amém? Todos nós aqui um dia fomos criança. Amém. Fomos cuidados por alguém. Graças a Deus. Alguém nos cuidou. Alguém nos alimentou. Graças a Deus. Alguém nos ensinou a andar. Graças a Deus. Amém? Amém. Eu estou falando isso, querido, para fazer uma comparação, porque as ovelhas, de uma certa forma, elas também são assim. Elas são altamente dependentes de um cuidador. Quem é o cuidador das ovelhas? O pastor. Elas são altamente dependentes. Entendendo? Se você vê uma pessoa que é dependente, é porque talvez faltou alguma coisa. Então ela hoje é muito dependente, porque faltou, então ela quer recuperar o que perdeu. As ovelhas, queridos, são iguais. As ovelhas só vivem em rebanhos. Se você comprar uma ovelha e botar lá no fundo do teu quintal, ela vai morrer. Porque ela precisa de outros. A nossa cara, minha gente. Amém. Graças a Deus. A gente sozinho, a nossa fé esmorece, a nossa fé desanima, não dá vontade de ir para a igreja. Porque nós também somos o rebanho do Senhor. Graças a Deus. Amém? Então as ovelhas, querido, elas são altamente dependentes do pastor. Elas dependem dele para tudo. Para se alimentar, para beber água. Por isso o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Refrigera minha alma, leva-me aonde tem água cristalina. A ovelha depende de tudo do pastor. Se ela não tiver o pastor, ela não come, ela não bebe. Oh, Deus. É engraçado, né? Porque elas são tão espertas por um lado, e por outros elas têm as deficiências dela. Então elas dependem de tudo. Depende do pastor para livrar ela das ervas daninhas. Por isso que ele tem o cajado. Eu ia pegar o meu cajado que eu tenho lá em cima. Ele tem, você já viu o cajado do pastor que tem um negócio assim? Para pegar a ovelha pela goela e puxar ela. Para ela não comer o que ela quer comer. Tem ovelha que come o que não deve? Tem. Para livrar ela, querido, dos precipícios. Porque ela não vê, está andando ali igualzinho criança, querido. Criança brincando com a tomada. Ela não vê o perigo.
Não. E as ovelhas, querido, elas andam nos precipícios, elas correm risco, e elas ficam muito expostas aos predadores. Amém? Então presta atenção aqui, querido, que desde cedo as ovelhas precisam aprender a ser pastoreadas pelo pastor. Amém. Elas desde cedo precisam aprender, porque o pastor é água, o pastor é pasto, o pastor é comida, o pastor é proteção, o pastor é segurança, o pastor é livramento. Então elas desde cedo aprendem a ser pastoreadas, ao ponto de elas conhecerem a voz dele. Amém. Eu vi certa ocasião na internet, né, um rebanho de ovelhas. Aí chegou um homem, era para exemplificar mesmo, né, queridos? O pastor dessas ovelhas era um menino, porque os meninos desde cedo gostam de cuidar de cachorro, gostam de cuidar de ovelha, né? Então no rebanho chegava alguém e falava: "Ô!" As ovelhas nem se mexiam. Aí chegava outro, gritava, falava, as ovelhas nem se mexiam. Aí chega o menino, que era o pastor das ovelhas. Ele só fez um assobio. Correu tudo para perto dele. As ovelhas, queridos, conhecem a voz do seu pastor. Amém. Amém? E elas conhecem o seu chamado. E elas o seguem porque sabem que seguir o pastor é ter segurança. Amém. Como eu disse, querido, se você deixar uma ovelha isolada, fora do bando, fora do pastoreio, fora do olhar de um cuidador, de um pastor, a ovelha paralisa, a ovelha trava, a ovelha congela, cristaliza. Ela não vai para a direita e nem para a esquerda, porque ela é um animal que tem perspicácia, por um lado, de conhecer uma voz, mas não tem habilidade para procurar um caminho. Por isso que os pastores iam, tem uma parábola, atrás das ovelhas perdidas. Glória a Deus. Estão perdidas porque elas não sabem encontrar o rebanho de volta. Dá para entender alguma coisa aí, minha gente? Né? Já dá, né? A ovelha, ela não tem senso de direção, né? É engraçado que Jesus chama a gente de ovelha, né? Mas, às vezes também, querido, nós não temos senso de direção. Tem coisas na sua vida hoje, se eu perguntar aí, para onde você vai? Sabe que eu não sei? Deus precisa me dizer o que eu tenho que fazer, porque eu não sei o que fazer. Amém? As ovelhas, ela não tem esse senso de direção. Então ela não pode ficar sozinha, porque sozinha ela é saqueada, sozinha ela é roubada, sozinha alguém para o carro na beira da estrada e ali tem uma ovelha, pega ela e bota no porta-mala. E ela não faz resistência nenhuma. Amém? Ela facilmente é alcançada por um predador, por um lobo, qualquer coisa, né? Porque ela paralisa. Interessante, querido, que as ovelhas são muito parecidas a nós, né? Ela, quando se vê sozinha, sem saber o que fazer, ela paralisa. Primeiro ela para, depois ela começa a tremer. Você conhece alguém assim, querido? Primeiro para, depois começa a tremer, a boca começa a tremer. Ovelha do Senhor. Amém? A gente aprende muito, queridos, olhando para os animais, porque a Bíblia nos compara muitas vezes aos animais. Então, Jesus aqui, querido, ele está se dirigindo a um povo agrícola.
Um povo que conhece do que é que ele está falando. E o assunto dele, o tema dele, são as ovelhas. Né? Você vê que ele fala de ovelha, ele fala de aprisco é curral, ele fala de um pastor, ele fala de uma porta, ele fala de um porteiro, não é? Ele fala que essa atividade, cuidar de ovelha, tem perigo, porque tem ladrão, tem salteador, amém? Amém. Tem uma porta que é vigiada pelo pastor. Tem um pastor, as ovelhas seguem o pastor, elas ouvem a sua voz, elas conhecem, e elas se deixam pastorear pelo pastor. O que significa pastorear? Comer, beber, descansar, se proteger, se livrar de ervas daninhas, se livrar de predadores. Então as ovelhas sabem que serem pastoreadas pelo pastor significa segurança. Amém. Amém? Amém. E olha aqui, queridos, que elas não são bobas não, porque elas reconhecem a voz do pastor. Amém. Elas são espertas. Elas reconhecem a voz do pastor. E aqui Jesus falou, quando elas não reconhecem a voz do pastor, elas sabem que são estranhos. Elas sabem que tem perigos. E está aqui no texto que a gente acabamos de ler. Elas fogem dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele. Graças a Deus. Porque não conhecem a voz de estranho. Você ensina, papai, mamãe, ensina, meu filho, não escute a voz de ninguém que você não conhece, nem vem oferecer chocolate, vem oferecer bala. Não escute a voz de ninguém. Se você não conhece, não conversa, não bate papo, não sei o quê. E assim muitas crianças, queridos, são livres de muita coisa. Graças a Deus. Amém, querido? Amém. Né? Então, ele aqui, ele está falando que essa é uma atividade, querido, que tem que ser constantemente. Como eu dizia, querido, elas são espertas. Quando ela não reconhece a voz do pastor, ela sabe que aquilo ali é um estranho. Ela tem perigo, ela foge dele. Amém. Você foge de alguém, querido? Sim. Chegar uma pessoa esquisita, começar a te chamar pelo teu nome, queria falar com você, não sei o que, você não sabe quem é, fulano mandou te procurar. Você cai de boba? Não. Né? Aí Jesus contou isso, queridos. Veja só, ele contou isso aqui. Se eu perguntar a você, querido, vocês que estão aqui, você entendeu o que Jesus falou aqui? Sim. Deu para entender? Ele falou que as ovelhas ouvem a voz do pastor, não ouvem a voz de estranho, elas têm um curral, elas têm um aprisco, elas têm... A segurança delas depende de ouvir a voz do pastor. Amém. Só que o que a gente lê aqui, querido? Jesus diz assim. Jesus fez essa comparação, que nem eu estou fazendo aqui, mas eles não compreenderam o sentido daquele que ele falava. Tem gente, queridos, que tem dificuldade de entender as coisas. É verdade. Você fala e parece que a pessoa não entende nada. Né? Elas têm dificuldade. Aí Jesus fala a mesma coisa de outra forma. A Bíblia Mensagem diz assim, aí Jesus fala outra vez, mas agora ele fala de forma explícita, dando nome aos bois. Ele não conta mais a história, que é ovelha, não sei o que, aqui ele dá nome às coisas. Então ele começa logo assim, eu sou a porta das ovelhas. Amém. Aquele que entrar por mim vai ter pastagem. Amém. Diga amém aí, meu. Amém. Aleluia. Ele diz assim, eu sou o bom pastor. Amém.
Aquele que dá a vida pelas ovelhas. Amém. Ele diz mais: eu vim para dar vida e vida em abundância. Amém, querido? Mas ele adverte. Ele diz: cuidado com os ladrões. Cuidados com o que vem roubar, matar e destruir. Cuidados com aqueles que vão tentar desviar você do caminho da verdade, do caminho da vida abundante, do caminho do bom pastor, do caminho da pastagem. Ele dá um alerta aqui, queridos, porque são muitos hoje que, em vez de ouvir a voz do bom pastor, e esse bom pastor não é Roberto Leal, não é Rafael, nem Pablo, o bom pastor é Cristo. Amém. Aleluia. São muitos que deixam de ouvir a voz do bom pastor e ouvem vozes de estranhos. Oh, Jesus. E aquelas que ouvem a voz de estranhos se dispersam, Oh, Jesus. se perdem, Oh, Deus. perdem o caminho. Vou usar um termo atual: se desigrejam. É, Deus. Porque a ovelha que não ouve a voz do seu pastor, ela perde o rebanho. É. Então isso aqui é uma figura dessa palavra que se fala, né, hoje. Tem muita gente hoje, querido, está desigrejado porque não ouve a voz do seu pastor. É, Deus. Se deixam guiar por estranhos. É verdade. Você conhece alguma ovelha de internet? E o pior é que tem gente me assistindo agora pela internet. Ovelha de internet, querido, é uma ovelha sem pastoreio. Oh, Deus. Não tem congregação. A igreja, ovelha de internet é ovelha desigrejada. Oh, Deus. Porque ela vai ali, escuta o que ela quer, começa a ficar desagradável, ela vai beber água. Oh, Vocês estão aí, minha gente? amém. A palavra diz o que ela diz, minha gente. Ou a gente aceita, ou a gente não tem como fugir disso, queridos. É, Amém? Deus. Amém. Tem ovelhas, querido, que não se deixam pastorear. Né? Eu acabei de falar, querido. As ovelhas, elas são animais perspicazes. Mas, às vezes, trazendo para o nosso lado, elas são arrogantes. São soberbas. É. Talvez você conheça alguma. Eu não preciso de pastor nenhum. Eu sou o meu próprio pastor. Eu não preciso de igreja nenhuma. Deus amado. Quem acha que eu estou falando besteira, diga amém. Tá, não. Isso é muito sério. Eu não preciso ser pastoreado por ninguém. Eu não preciso de igreja. Eu sou o meu pastor. Só que essa ovelha ingênua, querido, se nós podemos chamar ela de ovelha, ela não percebe, né? Porque ela não tem igreja, ela não tem pastoreio, né? Tem até aquele texto que diz, né, que a palavra é para corrigir, é para disciplinar, é para edificar, não é? Então ela não recebe isso. Ela pega o que é bom para ela, o resto ela deixa para lá. Então, se ela não se deixa pastorear, né, ela perde o rebanho. Então, como eu dizia, querido, para não perder, só que essa ovelha ingênua, essa ovelha de internet, desigrejada, e ainda fala com peito estufado: eu não tenho igreja nenhuma, eu não tenho pastor nenhum, eu não preciso que ninguém pregue a palavra de Deus para mim. São arrogantes, minha gente. São soberbos. Eu tenho enfrentado pessoas assim. Eu não preciso de palavra de Deus, que alguém diga para mim o que eu tenho que fazer, o que não tenho que fazer. São soberbos, arrogantes. Não se deixam pastorear. E ovelha que não tem pastoreio se desagrega, querido. Se dispersa. Se desigreja. Desigreja. Sai da igreja. Oh,
Isso acontece, querido, dentro da igreja, dentro do rebanho. Amém? Estou falando direto hoje. Isso acontece no meio de ovelhas. Tem gente que não está aqui hoje com a gente, ouvindo a palavra de Deus e participando da ceia, porque um estranho disse: você ainda está nessa igreja? Sai dessa igreja, vamos para lá, não sei aonde, vamos para lá. E ela foi. E olha, querido, eu estou falando de ovelha, mas não é só ovelha não, diácono, introdutor, músico, até pastor. Meu pai. Porque tu aperta a orelha do pastor, se é assim eu vou me embora. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Quem é que ainda me ama um pouquinho? Tem que aceitar a disciplina. Queridos, tem muita gente desigrejada hoje, porque isso é um termo que se usa muito, que até os incrédulos estão usando, né? Muita gente desigrejada hoje porque não está ouvindo a voz de pastor, está ouvindo a voz de estranhos. Ela não tem um rebanho, ela não tem uma igreja, ela não tem um pastor, não é? Às vezes eu encontro umas almas perdidas pela rua. Meu pastor, eu disse assim: quem é o seu pastor? Eu não sou não. Se alguém chegar, aquela ali é pastor de Roberto Leal, eu digo: mentira! Não está lá no rebanho? Se não está no rebanho, está fora. Amém? É, Deus. Vamos acalmar aqui. Por favor. Vamos falar com quem está dentro do aprisco. Eu estou no aprisco. Quem é que está aqui? Nós que estamos aqui dentro do aprisco, querido, estamos ouvindo a voz do pastor. Não é esse aqui, não é aquele ali, não é o outro. Nós estamos ouvindo a voz do nosso bom pastor, que é Cristo. Uma salva de palmas para Ele. Então, a pergunta para nós que estamos aqui dentro do aprisco para participarmos da mesa nessa manhã, queridos: será que eu estou me deixando pastorear pela voz do bom pastor? Será que eu estou me deixando pastorear? Porque o bom pastor, a palavra de Deus diz que é Cristo. Amém. Ele é o pastor das nossas almas. Amém. Será que eu estou me deixando pastorear por Ele? Será que a voz dele está prevalecendo? Ou a voz dos outros ao meu redor é que estão prevalecendo? Queridos, quem aqui tem coragem de lembrar na sua vida momentos que você não fez o que Deus te pediu, mas fez o que os outros queriam que você fizesse? Muitas vezes. Você não fez o que Deus estava botando no teu coração, mas aí os outros falaram, eu vou fazer, e você se arrepende até hoje. Por que eu não ouvi a voz de Deus? É verdade. E às vezes, querido, a voz de Deus vem de uma mãe, a voz de Deus vem de um pai, a voz de Deus vem de um líder, de um pastor. A voz de Deus às vezes vem de um irmão que senta do teu lado e diz: meu irmão, não faça isso não, não vai por esse caminho não, está difícil, mas fica, aguenta, vai melhorar. Amém. Amém? Amém. Então, queridos, a pergunta que nós temos que fazer hoje, para nós que estamos dentro do aprisco, quem está dentro do aprisco, dá um aleluia aí. Aleluia. Glória a Deus. É uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Será que eu estou me deixando pastorear pela voz do meu bom pastor, que é Cristo? Amém. Qual é? De quem é a voz que eu estou escutando? Quem é que eu estou deixando pastorear a minha vida? Quem é que eu estou deixando me mostrar o caminho para a vida abundante? Jesus é o caminho. Amém. E aqui, querido, só para a gente encerrar. Se as coisas estão
se você está vivendo um momento de escassez, de miséria, de falta, nada dá certo, meu irmão, com todo respeito, queria dizer para você, eu sinto muito, mas você está ouvindo a voz errada. Porque não é isso que Cristo tem para você. Amém. Se você não está vivendo essa vida abundante, os autores bíblicos, todos eles concluem que essa vida abundante é aqui, minha gente. Não é no céu, não. Lá tu vai descansar. Não é? Ah, descansou. Pois é. Essa vida abundante é aqui. Então, se eu hoje não estou vivendo isso, né? Eu estou ouvindo vozes erradas. Eu estou ouvindo vozes estranhas. Eu estou ouvindo vozes de salteadores. Eu tenho que me recolocar, me reposicionar. Eu quero ouvir é a voz de Deus. Amém. Eu quero ouvir é a voz do meu bom pastor. Amém. Porque ele tem para mim vida abundante. Amém? Agora, se você olha para a sua vida hoje e vê que as coisas estão começando a se organizar, frutos estão começando a aparecer, as coisas estão melhorando, é sinal que você está seguindo a voz do bom pastor. Amém, querido? Então, meu irmão, continua. Persevera. Tem luta? Tem. Tem perseguição? Tem. Tem opressão? Tem. Mas continua ouvindo a voz do teu bom pastor. Não abandone o teu pastor. Não abandone a tua igreja. Não abandone o teu ministério. Não abandone a tua obediência a Cristo. No que quer que seja que você faz. Ouça a voz do bom pastor, porque a vida abundante já está a caminho de você. Amém, querido? Nós terminamos domingo passado falando isso, né, queridos? Que tinha algo que estava já aguardando pela gente no futuro, no amanhã. Então, queridos, eu quero fazer uma oração e a gente vai fazer diferente, como eu disse. Eu vou fazer uma oração e depois o pastor Rafael tem que servir a ceia, porque aí a gente fica debaixo da direção do Espírito Santo de uma outra forma. Cada um fala de uma maneira, cada um dele fala de uma forma. Mas a minha oração, querido, você que está sentado aí, talvez você esteja dizendo, eu estou vivendo um momento que eu preciso ouvir a voz do bom pastor. Eu estou vivendo um momento que eu tenho que ter coragem de não ouvir a voz de estranho. Porque os estranhos, às vezes, queridos, eles fazem pressão. Fazem pressão. É verdade. Por que tu não larga essa faculdade? Por que tu não larga essa igreja? Por que tu não larga esse homem? E você não quer isso. Eu quero o que Deus quer. Amém. É por isso que eu sinto muita falta da minha mãe. Alguém aqui sente falta da mãe que não tem mais? Porque a minha mãe... Meu pai tudo era festa. Mas minha mãe entortava a boca e falava, meu filho, é isso que você quer? E ela me livrou de muitas, querido. Feliz aquele que tem mãe. Amém? Então eu queria orar por você, querido. Em que você diz assim, eu preciso ouvir a voz do bom pastor. Eu quero conhecer essa vida abundante. Eu não sei o que é isso. Vida abundante? Eu quero conhecer essa bênção que Deus tem para mim. Amém? Abaixa a sua cabeça. Querido, você pode botar diante de Deus, porque alguns de nós não temos uma coisa, temos várias coisas. Depois o pastor Rafael vai orar mais ainda. Mas você pode botar diante de Deus situações da sua vida em que você diz, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz.
E preciso ter coragem de fazer o que o Senhor está falando. Porque não adianta nada ouvir a tua voz e não fazer o que o Senhor faz, o que o Senhor pede. Que nem o jovem rico. Ouviu a voz de Jesus, mas seguiu a vida dele. Então, Pai, fala especialmente. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, que está precisando ouvir a tua voz. E hoje é um dia muito especial. Dia de Santa Ceia. Que o Senhor fale, no meio dessas palavras todas, aquilo que o Senhor quer nos pedir. E que o Senhor, talvez tenha gente aqui, Pai, que já sabe. Já sabe. Mas falta coragem. Falta confronto. Falta dar um passo de fé. E coloca essas vidas nas tuas mãos, Pai. Que durante o serviço da ceia, o Senhor ministre diretamente ao coração de cada um. Amém? Enquanto você fica meditando nessa palavra, nessas perguntas, o pastor Rafael e os nossos auxiliares vão se preparar para servir a mesa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você vai receber os elementos. Pegue o seu pedaço, seu cálice, seu pão e aguarde para que possamos participar juntos. Como o pastor Roberto sempre fala, a única coisa que nos afasta, a única coisa que nos afasta dessa mesa é o pecado. E o pecado a gente trata com arrependimento, com confissão. E eu sempre gosto de dizer que quando eu rejeito a mesa do Senhor, automaticamente eu estou dizendo que eu prefiro ficar na mesa do pecado. E a mesa do pecado, como a gente acabou de ler, só traz roubo, morte e destruição. E a mesa do Senhor que traz vida. E vida em abundância. O convite de Deus para nós nesta manhã é: participe da minha mesa. Jesus foi à cruz exatamente para que eu pudesse participar da mesa com Ele, ter comunhão com Ele. Então não deixe de participar. Deixe o pecado nesta manhã e se apegue com Jesus, porque Ele tem a vida abundante para as nossas vidas. Amém? Pegue seu pão aí. Abra seu cálice, seu potinho com cuidado. Pegue seu pedaço de pão. Vamos orar. Pai querido, de posse desse pão que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi totalmente moído na cruz pelas nossas vidas, nós queremos te pedir perdão, Pai. Queremos te pedir perdão, como foi falado aqui no ofertório, pela nossa incredulidade, Deus. Muitas vezes o que nos atrapalha de seguir a Tua voz é a incredulidade. O Senhor fala e a gente não acredita. E nós, nesse tempo, temos vivido isso, Senhor. Como às vezes é difícil a gente pregar para alguém e a gente percebe que aquela pessoa está nos ouvindo, mas não está acreditando em nada que a gente está falando. Tem misericórdia de nós, Pai, porque às vezes aquela pessoa está falando da parte de Deus para nós e a gente não acredita. A gente não tem fé. A gente não crê que o milagre acontece mais. A gente não crê, por exemplo, que num culto de ceia como hoje eu posso sair daqui curado. A gente às vezes não crê mais que num culto de ceia como hoje, aquele problema que a gente acabou de orar aqui, direcionado pelo nosso pastor, vai ser resolvido. Então tem misericórdia de nós, Pai, pela nossa incredulidade. Tem misericórdia de nós, Pai, porque às vezes a gente se faz de desentendido para não tomar uma atitude. Muitos dos fariseus, muitos dos religiosos da época, não é que eles não entenderam quem era Jesus, mas eles se fizeram de desentendido porque se eles reconhecessem Jesus, teria que mudar a vida deles. E eles não queriam.
E quantos de nós hoje somos assim, Pai? A gente não quer mudança, então a gente se faz de desentendido para não mudar. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, porque às vezes a gente fica tão preocupado. Eu não sou adúltero. Eu não estou roubando. Eu não estou matando. Mas a gente se faz de desentendido porque Deus está nos pedindo. Precisa pedir perdão também. Precisa se arrepender também. Tem misericórdia de nós, Pai. Quando a gente, como o pastor Roberto falou muito bem aqui, o desvio não começa lá fora, Pai. Ninguém acorda de manhã, nunca mais vou naquela igreja. São coisas que a gente vai esfriando aos poucos. Não tem misericórdia de nós. Às vezes que a gente vai esfriando. Eu não vou mais esse domingo, não. Para que eu vou na culto de ceia? Não vou. Me permita falar aqui algo que eu não vivenciei, mas eu aprendi. O pastor Roberto está aqui como testemunha. Quantas vezes eu ouvi falar de cultos na igreja de Botafogo ainda, da Nova Vida, lá com o bispo McAllister ainda, e pessoas quase que saíram do pronto-socorro. Eu lembro do bispo Tito contando com uma pessoa que quase que chegou de ambulância na porta da igreja para participar de um culto de ceia. E às vezes hoje a gente... Eu vou na praia. Eu não falto um culto de ceia para ir na praia, meu irmão, me perdoa, eu não falto. No dia de culto de ceia eu estou na minha igreja para celebrar o meu Deus, para estar junto dos meus irmãos. E às vezes a gente vai abrindo essas concessões e sem perceber a gente vai se desengrejando, vai tirando o valor de estar neste lugar. Então nos perdoa, Pai, que essa seja uma manhã da gente se lavar no sangue de Jesus. Nessa seja uma manhã da gente confessar os nossos pecados ao Senhor, confessar os nossos maus sentimentos, confessar os nossos maus pensamentos. Ó Senhor, em nome de Jesus, confessar às vezes a nossa falta de perdão. Muito do que afasta a gente da igreja é falta de perdão. A gente não quer perdoar o irmão, a gente não quer perdoar o pastor, a gente não quer perdoar o líder. E isso às vezes a gente não quer perdoar e quer sair. E às vezes a gente esquece que a gente também errou com pessoas ali naquela mesma igreja. E aquela mesma igreja não excluiu a gente. Ela não fez aquilo que a gente quer fazer com ele. Ela permaneceu com a gente ali, perdoou os nossos pecados e nos aceitou naquele corpo ainda. Então perdoa-nos, Pai, às vezes que a gente não quer perdoar. É muito fácil dizer que o irmão me feriu. Mas quantos a gente também já feriu na igreja? É muito fácil dizer o pastor feriu. Mas quantas vezes eu feri o pastor? E isso é algo interessante, eu pensando sobre isso. Normalmente, os pais têm mais misericórdia de lidar com as feridas dos filhos do que os filhos têm mais misericórdia de lidar com as feridas dos pais. Os filhos erram com o pai diversas vezes. O pai perdoa, o pai estende a mão, abre a porta de casa. E às vezes o pai faz uma coisa que não é nem tão grave assim. E a gente já excomunga aquele pai, aquela mãe. Essa é uma manhã de cura para nós. Cura nos nossos corações. Cura nos nossos relacionamentos. Perdoe, meu irmão. Decida perdoar nesta manhã. E Deus vai fazer algo nas nossas vidas. E se tem algum pecado que te acusa aí, que você precisa falar com Deus, que ainda não tratou, fale agora. Nos arrependemos de nossos pecados, nos confessamos eles ao Senhor. Nos lava no sangue de Jesus. Nos purifica, Senhor, porque nós queremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoamos esse pedaço de pão, Pai, e participamos dele em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do pedaço de pão. Você pode dizer graças a Deus aí pelo perdão dos seus pecados. Você pode dizer muito obrigado, Senhor, porque você não desiste de mim. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Abra aí seu cálice com cuidado.
estamos aqui nessa manhã, Pai, de posse desse cálice que representa o sangue do Senhor Jesus, que foi vertido completamente na cruz pelas nossas vidas. Sangue esse que selou a nova aliança na qual nós estamos com o nosso Deus, a aliança eterna, a aliança com Deus. E através dessa aliança, Senhor, nós temos direitos a diversas bênçãos. E é isso que eu venho te pedir nesta hora, de posse desse cálice. Nós te pedimos que a vida abundante que Jesus conquistou na cruz por nós, que nós viemos a viver. Então toda a influência do ladrão que caia por terra nesta hora, toda e qualquer manifestação, tudo aquilo que o inimigo estava roubando, matando, destruindo em nossas vidas, que perca o poder nesta hora. Porque nós não somos cidadãos do império das trevas, mas nós somos cidadãos do reino do Filho do amor de Deus. Então, no nome de Jesus, toda a influência do império das trevas caia por terra, e que todo o poder do reino de Deus se manifeste na vida do meu irmão, trazendo vida abundante a ele. Então dá-nos saúde física, dá-nos saúde emocional, dá-nos saúde mental, dá-nos saúde espiritual. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha encher a cada um de nós do teu Espírito, que o Senhor venha batizar com o Espírito Santo a vida de cada um de nós, aqueles que já são batizados, que eles sejam renovados, porque tudo isso é fruto da vida abundante que Jesus conquistou. Que a tua prosperidade alcance a tua igreja, que a tua provisão alcance a tua igreja, que a tua direção alcance a tua igreja, que a tua paz, que a tua prosperidade venha nos alcançar nesta manhã, Pai. E que nós saímos daqui completamente transformados pela manifestação do teu poder, que ao participarmos da ceia, a enfermidade sai, o tumor desapareça. Ah, Deus, em nome de Jesus, os órgãos voltem a funcionar perfeitamente. Se preciso for, dar um órgão novo, Pai. Se preciso for, dar uma cartilagem nova. Se preciso for, oh, Pai querido, em nome de Jesus, faz um milagre nesta manhã. Porque nós cremos num Deus de milagres, que está vivo e opera ainda hoje. Que ao participar desta mesa, nossas feridas também sejam curadas. A gente perdoou quem nos feriu, mas que essa ferida seja curada agora. Cura-nos do ressentimento, cura-nos da mágoa, cura-nos da raiz de amargura, Senhor querido. Cura-nos desse sentimento de independência, como a gente já ouviu aqui milhares de vezes do nosso pastor, no reino de Deus, independência é morte. Nós queremos depender do Senhor, Pai, e queremos desfrutar do teu pastoreio em nossas vidas. Abençoamos esse cálice, Pai, e participamos dele em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Coloque de pé. Aleluia. Dê a mão a esse irmão aí, dê a mão a esse irmão, aperta a mão dele e diga para ele: meu irmão, eu preciso de você. Diga para ele: eu preciso de você. E é verdade. Quando eu desanimar, me encoraja. Diga para ele: não me deixe sair daqui não. Não me deixe sair do aprisco não. Não me deixe sair do aprisco não, porque eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do teu socorro muitas vezes, porque Deus está entre nós. Amém? Pedir para o pastor Paulo fazer essa oração final, nos abençoando. Amém. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, queremos pedir a tua bênção sobre esse irmão do meu lado direito, Pai. Trabalha nessa vida, Senhor, dispensa, Pai, o teu favor imerecido sobre ele, sobre ela. Em nome de Jesus, o Senhor renove as forças, Pai, renove a saúde, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos esse irmão que está do meu outro lado, Pai, para que o Senhor possa fazer o mesmo, Pai. Coloca da tua bênção, coloca da tua provisão, Pai. Que essa palavra possa germinar e dar frutos na vida dele e na vida dela, Senhor. Nós erguemos as nossas mãos aos céus para te agradecer, Pai, por esse momento de comunhão, esse momento de adoração, Pai. Esse momento de estar na tua casa, Pai. Esse momento de estar celebrando a tua ceia e participando da tua mesa, Pai. E agora que vamos retornar para casa, nos cobre com teu sangue, Pai.
Guarda-nos de todo mal, Pai. E que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele. Rica e abundantemente em nome de Jesus.